Esta comunidade foi-se construindo pelo esforço de gerações e gerações que não esperaram que o futuro lhes fosse oferecido. Antes verificado com as suas próprias mãos, com coragem e perseverança. Homens e mulheres que fizeram da diversidade estímulo, da escassez impulso e do amor à terra uma força mobilizadora. É por isso que celebrar pelas artes é, antes de mais, celebrar as suas gentes, as do passado, que lançaram os alicerces, as do presente, que a mantêm viva, e as do futuro, a quem caberá continuar esta obra coletiva. E neste ano há, coincidentemente, uma quase simbólica, diria, uma coincidência particularmente expressiva que aprofunda o sentido desta celebração. É que vivemos o tempo da Páscoa. Esse tempo maior da tradição cristã, em que a morte não tem a última palavra, em que a esperança se ergue sobre a provação e em que a renovação se afirma sobre a promessa divina. Talvez essa razão, não seja possível dizer aqui, que coincidência feliz entre estes dois significados, faz sentido no dia de hoje o que celebramos aqui, na medida em que os aniversários de uma comunidade são também momentos de renovação, não apenas do orgulho pelo que fomos, mas da vontade de continuarmos a transformar, a cuidar e a levar aquilo que somos. Mas porventura há mais uma razão para que esta celebração tenha uma necessidade especial. Assinalarmos este aniversário num tempo que para o nosso país e para a nossa democracia é também de particular simbolismo. Este ano celebram-se os 50 anos da Constituição da República Portuguesa, no dia 10 de abril, e 50 anos das primeiras eleições livres autárquicas. A Constituição de 1976 foi um grande compromisso fundador da nossa democracia, mas mais do que um texto jurídico, afirmou um país na continuidade da pessoa humana, no pluralismo, na participação, na justiça e na liberdade. Por sua vez, as primeiras eleições autárquicas livres foram muito mais do que um mero conhecimento administrativo. Foram uma verdadeira refundação cívica. Pela primeira vez, depois de décadas, as populações puderam escolher diretamente os seus representantes locais. A democracia deixou de ser assim, por essa via, apenas uma palavra proclamada, e passou a ser uma experiência vivida. E foi precisamente nesse momento que o território deixou de ser uma simples geografia e passou a ser um espaço político de participação, de responsabilidade e de pertença. Neste horizonte constitucional, o poder local democrático assumiu um lugar central, levando a democracia ao território, à vida concreta das pessoas. E foi aliado nos freguesias e nos municípios que o país se transformou materialmente através de equipamentos, infraestruturas, serviços, respostas sociais, respostas culturais, através do desporto, da requalificação do espaço público, entre muitos outros. Mas foi também uma transformação imaterial, na medida em que se fez sentir uma evolução nos termos da aprendizagem da cidadania, da participação coletiva, no escrutínio democrático e na construção de comunidades politicamente mais conscientes. Pois bem, Vila das Artes não foi exceção. Também no nosso território, o poder local foi e continua a ser instrumento de desenvolvimento, de proximidade e de afirmação comunitária. Também aqui a vida democrática local permitiu consolidar respostas, valorizar o território, mobilizar energias e dar expressão institucional à aspiração dos eventos. Todavia, assinalar este grupo legado não pode conduzir-nos à autocomplacência. A maturidade democrática exige memória, mas exige também exigência. Neste sentido, celebrar a Constituição e as primeiras eleições livres, autárquicas, não é apenas homenagear o passado, é interrogar o presente, é perguntar com sinceridade o que temos feito com a liberdade que herdamos e perguntar se temos honrado as instituições, se temos protegido a dignidade da vida pública, se temos sido capazes de preservar a qualidade do ato democrático e se estamos verdadeiramente à altura dos nossos tempos. Vivemos, todos os sentimos, um contexto particularmente difícil. Um tempo de incerteza política, de fadiga institucional, de transformação acelerada, de instabilidade geopolítica e da inversão de muitos dos cânones que nós considerávamos absolutos e universais. Um tempo em que a velocidade da informação encurta aquilo que é a reflexão, em que o ruído muitas vezes suplanta o argumento e em que a superficialidade ocupa o lugar da substância. Um tempo em que populismos e radicalismos que se alimentam da frustração, exploram o medo e oferecem respostas simples para problemas complexos. E já sabemos, pela história, que sempre que a política abdicou da sua densidade ética e democrática, o terreno abriu-se à demagogia, à intolerância e à invasão progressiva das instituições. A democracia, aliás, como já afirmei noutros fóruns e noutros momentos, é um projeto inacabado. Vive de construção permanente, de revisão, de aperfeiçoamento, de escrutínio e de responsabilidade. Por isso, a ameaça democrática não vem apenas daqueles que a querem suplantar, vem também do desgaste próprio dos democratas, vem do cansaço dos cidadãos perante as instituições que por vezes parecem lentas e distantes, vem da banalização do discurso político, vem da indiferença, que talvez seja uma das formas mais perigosas de desistência cívica, vem da naturalização da agressividade, da intolerância e da ofensa, como se fossem expressões
da autenticidade, da liberdade, vêm da ideia que tudo pode ser reduzido a espetáculo, conforto, algoritmo ou impulso momentâneo. E permitam-me neste ponto uma nota muito concreta. Também ao nível local, devemos proteger a dignidade do espaço democrático. As assembleias, os executivos, momentos de deliberação, de debate, não podem ser convertidos em palco de banalização institucional. A política democrática exige firmeza, sim. Exige confronto de ideias, naturalmente. Exige oposição e escrutínio, sem dúvida. Mas não pode prescindir da inovação, da urbanidade e do sentido de responsabilidade. O respeito pelas instituições, por isso, não é um formalismo vazio. É uma condição de credibilidade democrática e que exige uma política com P maiúsculo. Aquela da polis grega, que se faz com lealdade institucional, com respeito pelos órgãos e pelos seus membros e com respeito pelo Estado democrático plural e o Estado de Direito moderno e europeu. Nunca com retórica menor, demagógica ou crispada. Minhas senhoras e meus senhores, é neste quadro que a reflexão de Edgar Morin se torna particularmente útil. Morin recorda-nos que o progresso técnico e científico e económico não responde necessariamente a um progresso moral. A humanidade multiplicou os seus conhecimentos, as suas capacidades, as suas conquistas materiais, mas isso não significou por si só maior sabedoria, maior fraternidade, maior compreensão humana. Antes, pelo contrário, os mesmos progressos que conduziram ao conforto, abundância e inovação também coexistiram e coexistem com guerras, genocídios, regressões morais, desigualdades e novas formas de desumanização. E esse talvez seja um dos maiores paradoxos do nosso tempo. Podemos cada vez mais compreender e saber cada vez menos. Podemos estar cada vez mais ligados e ainda assim cada vez mais separados. Podemos progredir tecnicamente e ainda assim progredir civilizacionalmente. Ora, esta reflexão ajuda-nos também a pensar sobre qual o futuro da nossa comunidade, qual o futuro de Vila das Aves. Vila das Aves, como todos sabemos, é uma terra de trabalho. Uma terra que se fez pelo seu dinamismo, pelo dinamismo das suas gentes, pela sua identidade forte, pelo contributo dos seus empresários, dos seus trabalhadores, das suas coletividades, das suas instituições, dos seus autarcas, dos cidadãos mais discretos e dos protagonistas mais visíveis. No seu ADN, invariavelmente, está a matriz industrial que marcou todo o Val do Ave, em particular em Moscatelho, e aqui encontrou solo fértil e mãos disponíveis. Foi neste contexto que a Vila cresceu, estruturando-se em torno da fábrica, do vínculo produtivo, de uma ética de trabalho que montou gerações. Um verdadeiro património cultural que continua a marcar a forma de ser e de estar desta comunidade. Mas mais do que máquinas, mais do que edifícios, o elo foi sempre das pessoas. Homens e mulheres que começaram a trabalhar bem cedo, que construíram as suas vidas com sacrifício e sentido de responsabilidade. Homens e mulheres que, através de uma cultura silenciosa de disciplina, de resiliência, de dignidade, sustentaram a verdadeira identidade de Vila das Aves. Por isso, o progresso desta terra nasceu de esforço concreto de quem aqui viveu, de quem aqui trabalhou e aqui acreditou. Nasceu de mãos calejadas, de rotinas exigentes, das pequenas conquistas acumuladas ao longo do tempo. Foi um progresso construído passo a passo, muitas vezes sem um reconhecimento imediato, mas sempre com a convicção que era possível fazer melhor, que era possível crescer e que era possível deixar um legado às gerações seguintes, que culminou com a elevação do território São Miguel das Aves à vida. Foi este o justo reconhecimento de um percurso coletivo, de uma comunidade que enfrentou crises e soube reinventar-se, e de um povo que continua a construir o seu futuro com a mesma determinação que o trouxe até aqui. Caros e caros saberes, caras e caros comunidades, meus senhores e meus senhores, celebrar 71 anos de invasão do território São Miguel das Aves, a Vila, é mais do que assinalar um efeméride. É afirmar uma comunidade de todo o território. É dizer que esta terra não vive apenas no passado, embora o mundo, nem vive apenas no presente, embora não trabalhe. Vive do futuro que quer construir. E esse futuro não pode ser apenas um futuro material, até que já dissemos. Tem que ser um futuro com densidade humana, com responsabilidade cívica, com instituições respeitadas e com comunidades mais coesas. Um futuro que não nos torne mais indiferentes, mais isolados, mais pobres moralmente. Tem que ser um futuro em que sejamos capazes de conciliar a modernização com a humanidade, ambição com solidariedade, identidade com abertura e liberdade com responsabilidade. A nossa tarefa no dia de hoje é por isso dupla. Por um lado, celebrar, preservar e honrar o caminho que nos trouxe até aqui. Por outro, defender a liberdade, qualificar a democracia, forçar a poder local e resistir à organização da vida pública. E essa resistência não se faz apenas nos grandes centros de decisão, faz-se também aqui, nas comunidades locais, na forma como debatemos, discutimos, decidimos, participamos, educamos e crescemos em conjunto. Se o mundo atual nos confronta com sinais de regressão moral, radicalismos, populismos e indiferença, então mais urgente se torna escolher o contrário. Escolher a dignidade, escolher a compreensão, escolher o respeito, escolher a democracia. Por tudo isto, a melhor homenagem que podemos prestar hoje à Vila das Aves, no dia do seu aniversário, não está apenas no aplauso que iremos dar e nos anos que iremos cantar, mas sim na forma como nos serviremos amanhã, na forma como cuidaremos uns dos outros, na forma como respeitaremos as instituições, na forma como lutaremos pelo seu
e na forma como honraremos a liberdade e daremos sentido à comunidade. Que este aniversário sirva por isso para festejar, mas também para refletir, para recordar e para renovar. Para agradecer, mas também para assumir responsabilidades. E que o tempo pascal nos inspire precisamente a tudo isto. A todos os que ao longo das gerações ajudaram a fazer deste território Vila das Aves o que hoje somos, o nosso conhecimento e a nossa gratidão. A todos os que hoje continuam a servir a nossa terra, nas instituições, nas associações, nas empresas, nas escolas, nas coletividades, na paróquia, nas ruas e na vida discreta do dia-a-dia, o nosso apreço. E às gerações mais novas, a quem cabe continuar a escrever esta história, deixamos não apenas orgulho, mas também o exemplo, o legado e a responsabilidade. Parabéns a Vila das Aves, parabéns ao seu povo, viva a liberdade, viva a democracia, viva Portugal. Bom dia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Machado, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, Alberto Costa, Excelentíssima Sra. Deputada Sofia Andrade, Excelentíssimo Vereador Marco Cunha, Excelentíssimos caros colegas Presidentes da Freguesia, Presidentes do Novo Campo, São Fernando Graves e de Rodões, Excelentíssimos Deputados da Assembleia de Freguesia, caros membros do Executivo, Excelentíssimos representantes das instituições e associações de coletividade aqui presentes, representantes da educação social, caros ouvintes, minhas senhoras e meus senhores. Hoje celebramos 71 anos de Vila das Aves. E não só, porque estamos aqui também a tomar o que faz anos hoje e quer-nos presentear com 2 livros, com 2 edições. Por isso, o entre mais além da Vila das Aves, também faz anos, por isso, estas são as edições encadernadas do ano de maio de 2024 e 2025 para completar a coleção da Junta de Freguesia, que tem todas as edições também aqui no edifício, portanto. É nosso presente para a Junta de Freguesia, em dia de aniversário. Muito obrigado. São mais 2 edições que temos cá, já temos desde 87 a 89 anos. Por isso, e não de propósito, porque são 71 anos de história, de identidade, de luta, de trabalho e de orgulho. Mas, acima de tudo, celebramos pessoas. Celebramos gerações que construíram esta terra com esforço, com sacrifício e com a vontade enorme de deixar sempre algo melhor para quem viesse a seguir. E é precisamente sobre isso que quero começar a falar. Sobre o equilíbrio entre o passado e o futuro. Devemos honrar o passado. Devemos conhecê-lo, respeitá-lo e valorizá-lo. E é nele que encontramos a raízes que nos definem. Mas não podemos viver agarrados a ele. Não podemos transformar a memória em prisão. Uma terra que vive apenas do que foi, é risca-se a deixar de ser o banco que será. E hoje, mais que nunca, somos desafiados a olhar em frente. Vivemos num tempo, numa mudança acelerada. Uma nova geração que está a assumir o seu espaço. Uma geração que pensa diferente, que faz diferente, que comunica diferente. Uma geração que não espera, que questiona, que exige respostas rápidas e concretas. E isto não é bom nem é mau. É a realidade. E é perante esta realidade que todos nós, instituições, autarquias, associações, cidadãos, temos que nos adaptar. Temos que perceber que hoje o mundo funciona ao ritmo. É tudo mais imediato, mais exposto e mais exigente. Antigamente as pessoas vinham à junta, sentavam-se, falavam-se, explicavam. Havia tempo para ouvir, tempo para responder e tempo para resolver. Hoje, muitas vezes esse espaço foi substituído pelas redes sociais, onde tudo acontece em segundos, onde se critica antes de perguntar, onde se reage antes de compreender. E isso traz desafios enormes. Mas também nos obriga a melhorar, a ser mais rápidos, mais transparentes, mais próximos. Porque governar hoje não é igual a governar há muito tempo anos atrás. E é aqui que entra uma palavra fundamental: adaptação. Adaptar não é desistir dos valores. Adaptar é encontrar novas formas de aplicar. E é isso que temos feito em Vila das Aves. Com uma equipa que se mantém unida, pessoas que conhecem esta terra como poucos, pessoas que carregam por experiência, conhecimento e uma dedicação enorme ao serviço público.
mas também uma equipa que está mais madura, mais exigente por si própria, mais consciente das dificuldades. E isso, longe de um problema simples, é um desafio diário, porque exige mais esforço, mais dedicação, mais capacidade de resposta, mas também nos dá algo que não se aprende de um dia para o outro: experiência, saber fazer, saber decidir. Nada que foi feito, nem que está a ser feito, é obra de uma só pessoa. É obra de uma equipa. Por isso, digo que diariamente assumo responsabilidades, tomo decisões difíceis, que trabalho para que essa freguesia avance, mas também de muitas outras pessoas. Amigos, avanços, informais, voluntários, pessoas que não aparecem nas fotografias, que não pedem reconhecimento, mas que estão sempre presentes, que ajudam, que criticam quando é preciso, que puxam para cima quando as coisas ficam difíceis. E é isso. É esta rede invisível de apoio que faz toda a diferença. Tal como fazem toda a diferença os avanços exigentes, ainda bem, porque uma terra cresce quando as pessoas não se acomodam. Quando pedem mais, quando querem mais e quando sonham mais. E Vila das Aves é isto mesmo. Uma terra de gente que não se contenta com o mínimo, que quer sempre mais qualidade de vida, mais oportunidades, mais desenvolvimento, mais futuro. E é isso que hoje o Presidente Junta sempre nos orgulha. O orgulho de celebrar estes 71 anos de responsabilidade, sem promessas fáceis, sem discursos vazios, mas com consciência do caminho que foi feito e, acima de tudo, do caminho que tinha falta a fazer. Porque a verdade é esta: ainda há muito por fazer. E é aqui que entramos numa dimensão mais política, porque também é disso que se trata. Governar uma freguesia não é apenas servir o presente, é preparar o futuro. E preparar o futuro implica visão. Implica perceber que o desenvolvimento acontece não por acaso, que é preciso estratégia, planeamento e capacidade de decisão. Implica também saber trabalhar em conjunto, com a Câmara Municipal, com a Assembleia Municipal, com o Governo, com as instituições locais, porque ninguém faz nada sozinho. E Vila das Aves precisa e merece continuar a afirmar-se. Como um território com identidade forte, mas com a ambição de crescer. Como um território que respeita as suas tradições, mas que aposta na inovação. Como um território que valoriza as suas associações, o seu movimento associativo, a sua cultura, o seu desporto, mas também cria condições para atrair investimento, para crescer jovens e gerar oportunidades. E isso exige muita coragem política. Coragem para decidir, coragem para mudar e coragem para nos fazer sempre mais que é mais fácil. Porque o mais fácil, muitas vezes, é ficar como está. Mas ficar como está nunca foi a opção para Vila das Aves. Se assim fosse, não estaríamos aqui hoje a segurar o mais crescimento. Ao longo dessas décadas, esta terra soube reinventar-se, soube ultrapassar dificuldades, soube adaptar-se às mudanças económicas e sociais, soube encontrar novos caminhos, e é exatamente isso que temos de continuar a fazer. Uma visão clara, uma Vila das Aves mais moderna, mais digital, mais preparada para os desafios do futuro, mas também mais próxima das pessoas, mais humana, mais atenta às necessidades de cada um. Porque no meio de toda esta transformação, há algo que nunca pode mudar: as pessoas. São as pessoas que vão sentir tudo isto, e é por elas e para elas que trabalhamos todos os dias. Minhas senhoras e meus senhores, celebrar 71 anos não é apenas olhar para trás com orgulho, é olhar para a frente com responsabilidade e perceber que cada decisão que tomamos hoje vai implicar o futuro de amanhã. E que esse amanhã depende daquilo que formos capazes de fazer juntos, com união, com ambição, com sentido de compromisso. Vila das Aves não é apenas um lugar, é uma comunidade, e uma comunidade que constrói-se todos os dias, com trabalho, dedicação, com visão. E é esse compromisso que aqui reafirmo: continuar a trabalhar para Vila das Aves, continuar a ouvir os movimentos, continuar a exigir mais de mim, da minha equipa, das instituições, porque só assim conseguimos evoluir. Só assim conseguimos estar à altura daquilo que esta terra merece. Termino como comecei: a agradecer a todos que fizeram parte de 71 anos, a todos que continuam a fazer e a todos que com certeza irão fazer parte do futuro de Vila das Aves. Parabéns a Vila das Aves, parabéns ao texto, parabéns a vezes. Muito obrigado a todos. Bom, mas deixa estes dois cumprimentos. Queria cumprimentar naturalmente também a senhora deputada da Assembleia da República, a cara Sofia Andrade. Gosto de vê-la cá mais uma vez na nossa terra, na sua terra também. Cumprimentar o caro vereador Marco Cunha. Cumprimento especial ao Marco Cunha, na pessoa dele, cumprimento os demais presidentes de junta de freguesia, representantes e demais autárquicos aqui presentes, das mais diversas formas, inclusive o novo executivo também da junta de freguesia de Vila das Aves, e
não é mesmo especial, porque tu tens um dever especial. Marco Cunha foi, como sabem, presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo durante 12 anos, entre mais coisas, na altura de Santa Média, já nem vou contar para assistente, mas por isso ficou com uma ligação com as juntas de freguesia e por isso cá está hoje. Espero bem que essa tua experiência da tarde que ajude a que a gente faça mais e melhor ainda nas juntas de freguesia. Eu sei que, de facto, esse trabalho tem vindo a ser feito. Cumprimentar também, não sei se está bem do Sr. Carlos, mas cumprimento o Presidente dos Bombeiros, o Carlos Valente, e um cumprimento especial porque também para aqueles que são os homens e mulheres que aqui representam, que tão importantes são na nossa sociedade, que há pouco nos brindaram uma parte mais lúdica, que também faz parte da cultura dos bombeiros, como cantar, com aquilo que era o hino digamos, a marcha para o estimento das bandeiras, mas como outra marcha também, e que nos apresentam ali pelo início de sessão, mas fundamentalmente nos dias de hoje, que cada vez mais egoísmo, guerra, sabe, aqueles conhecidos por soldados da paz, aqueles que não querem saber o que é que se passa no mundo por aí fora, não estão. Quando se chama, eles estão lá e estão sempre presentes, qualquer hora, do dia, da noite, 365 dias por ano. Portanto, um cumprimento muito especial para os homens e para as mulheres que aqui representam. Cumprimento por sempre nos está cá, um cumprimento muito especial para o Padre José Carlos e para tudo aquilo que ele representa, nos escuteiros, mas porque afinal está no tempo da Páscoa, portanto, sabemos que ele tem muitos a fazer, mas é de facto também me canso de dizer, se tínhamos antes, ficámos pior, um grande pastor, e portanto, uma vez que ele também está cá, é mais fácil falar dele, de facto, além de ser um bom amigo, um grande pastor e que também muito trabalho tem vindo a fazer, a desenvolver esta terra de vezes, que vou usar, e já agora, tocando no assunto, um tempo conturbado, tão importante é destas pessoas, estas referências, que, com regra, disciplina, em tudo que são instituições, mas conseguem manter vivos os padrões, os princípios, os valores, neste caso da Igreja Católica Cristã, que tão importantes são para continuarmos a ter esperança no futuro. Cumprimento todas as autoridades civis, das regiões aqui presentes, sem exceção, cumprimento de forma especial o movimento associativo e as forças vivas de Vila das Aves, a comunicação social, a todos, minhas senhoras e meus senhores. Dizemos que é com enorme orgulho que estou aqui hoje a assinalar mais um ano de aniversário da Fundação Vila das Aves ao Vila. Já sou um habitué também, venho sempre cá, um habitué. E como eu costumo dizer, quando a gente vai a qualquer lado e nos trata bem, a gente volta e quer sempre estar mais vezes presente. E foi mesmo no dia 4 de abril de 1955 que esta terra deu um passo decisivo na sua afirmação. Não foi um mero acaso, foi mesmo um reconhecimento de uma realidade que já era evidente, uma comunidade que era dinâmica, trabalhadora e com uma forte identidade pessoal. Passaram-se 71 anos. E ao longo deste tempo, a Vila das Aves nunca deixou de crescer, nunca deixou de se afirmar e, sobretudo, nunca deixou de acreditar em si próprio. Hoje, mais do que recordar esse momento histórico, importa reconhecer aquilo que verdadeiramente faz esta vida. As suas pessoas, gente trabalhadora, como aqui foi dito, resiliente, empreendedora, gente que constrói, gente que participa, que se envolve, gente que faz mesmo acontecer as coisas. É essa energia coletiva que explica o percurso de Vila das Aves e é mesmo também essa mesma energia que garante o futuro de Vila das Aves. E por isso, minhas senhoras e meus senhores, Vila das Aves é hoje um dos principais polos do Concelho de Santo Tirso, um território com dinâmica empresarial, com um movimento associativo forte e com uma comunidade ativa e participativa. E é por isso que, para nós, há uma ideia que é absolutamente clara. É que Vila das Aves é mesmo uma prioridade. É o segundo maior polo populacional do Concelho e tem um papel central na estratégia de todo o desenvolvimento do Concelho. Se há algo que demonstra isto de forma inequívoca, é o investimento que tem vindo a ser realizado aqui em Vila das Aves. Nos últimos anos, temos vindo a concretizar um conjunto muito significativo de intervenções na requalificação do espaço público, na melhoria das infraestruturas, na valorização ambiental e no reforço dos equipamentos. Mas mais importante do que aquilo que já foi feito é perceber
como estamos a investir. E estamos a apostar em requalificações urbanas estruturantes que transformam verdadeiramente o território, como é o caso aqui da Avenida 4 de Abril ou a Rua João Pedro Padilha. Estamos a investir na habitação e na valorização do espaço público com intervenções relevantes, como, por exemplo, as intervenções em RIS, reforçando a coesão territorial e mesmo a qualidade de vida desta comunidade. Destaco também a recente inauguração da Sala Celuso, um equipamento de enorme valor da comunidade educativa que, embora esteja localizada, eu sei, em Santo Tomé, Negreiros, integra mesmo aqui o agrupamento das escolas de Dom Afonso e serve também esta população de Vila das Aves. Refiro ainda à colocação de equipamentos complementares no pavilhão da Escola Secundária das Aves, no âmbito do Orçamento Participativo Jovem, um processo que contou com 2 projetos vencedores e cuja obra já se encontra adjudicada. Foi igualmente adjudicada a empreitada para a instalação do espaço do município aqui na Junta de Freguesia de Vila das Aves, no investimento de cerca de 60 mil euros, reforçando aquilo que é a proximidade nos serviços à população. Mas há outro aspecto que importa sublinhar. Este investimento é equilibrado entre as grandes obras estruturais e as pequenas intervenções do dia-a-dia que resolvem problemas concretos e melhoram de forma imediata a vida das pessoas. E há ainda uma mensagem que considero fundamental. Este caminho não começou hoje e também não vai terminar hoje. Existe uma continuidade clara entre os mandatos, uma linha política consistente que permite planear, executar e consolidar mesmo resultados. No seu conjunto, estamos a falar de um investimento global superior nos últimos anos a 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Isto não é apenas um número, é a prova de que há visão.